Boa tarde. Estamos abrindo a primeira sessão extraordinária para a eleição da mesa para o biênio 2025-2026, realizada hoje, dia 1º de janeiro de 2025. Como mais votado, eu presido essa sessão e o primeiro secretário ad hoc, Carlinhos Sartori, segundo secretário ad hoc, Fábio Galvão dos Santos. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa primeira sessão e peço para que a vereadora Elizabeth Manuel venha à tribuna para ler um trecho da Bíblia Sagrada. A leitura está no livro de Salmos. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericordiosas e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus mandamentos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso feito, passa-se para o processo de votação para a eleição da mesa dessa Casa de Leis. Solicito que os candidatos ao cargo de presidente do Legislativo Itapirense se manifestem. Questão de ordem, vereador. Pois não, Luan? Eu só tenho uma dúvida, gostaria do esclarecimento da presidência, de como vai ser o rito da escolha dos membros da mesa. O artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Itapira fala: a mesa da Câmara compõe-se de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, a quais substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da casa. Nós sabemos que o regimento, a lei orgânica, ela tem algumas informações que se desencontram e cabe então ao presidente fazer a definição de como será esse rito. Sabemos que tem um processo de votação, porém é assegurado aos blocos ou aos partidos o direito à mesa diretora da Câmara. Ao meu entendimento, existe hoje um bloco situacionista, oposicionista, e o situacionista é o maior partido da casa, MDB, e dependendo da conjuntura das votações, pode ficar sem representação nessa casa. Então eu solicito ao senhor de como será esse rito, se vai seguir a lei orgânica do município de Itapira ou se vai seguir a questão das votações. Luan, a presidência entende que as eleições para a mesa é por voto direto, mas o entendimento da mesa vai passar, o meu vai passar pelo jurídico da casa. Vou suspender a sessão por 5 minutos para o diálogo jurídico. Questão de ordem, senhor presidente, pois não, também. Seu vereador Maurício. Queria levar em consideração que existe um artigo do regimento interno que está locado dentro da formação das comissões, onde ele especifica maioria, minoria e os seus percentuais. Já na votação da mesa, não há nenhum tipo de especificação quanto a garantia sobre maiorias, minorias, e sim ao voto direto. Então, uma colocação em relação a essa situação, a Vossa Excelência também. Eu entendo também dessa maneira, mas acho que nós temos que garantir a plena lisura do processo. Portanto, suspende 5 minutos, dialoga, inclusive, com a mesa que está presente, tanto o bloco situacionista quanto o posicionista. Essa mesa dialoga com o jurídico da casa e retorne 5 minutos para continuar a votação. Trabalho dessa primeira sessão extraordinária da eleição da mesa diretora. Eu peço ao primeiro secretário ad hoc, Carlinhos Sartori, que faça chamado dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, Edson Aparecido Cardoso,
Elizabeth Donizete Manuel, Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Marisol de Fátima Garcia Raposo, Maurício Cassimiro de Lima, Rogério Aparecido Cardoso e Rogério Aparecido Codogno e Tiago Fontolan Batista. Reabertos os trabalhos, essa presidência vai trazer uma resolução que ela entende como mais viável. Nosso regimento é omisso perante essa questão. A LOME deixa vago, porque o quando puder, na intervenção da presidência. Por isso, essa presidência chama o artigo 122 do regimento interno dessa casa. Esse artigo, no seu parágrafo 2º, quando os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções encontradas constituirão precedentes regimentais, respeitando-se o quórum referido nesse artigo. Portanto, eu peço aos senhores vereadores, e também fica liberada a defesa para que cada um faça a palavra de 5 minutos, se caso queiram, para defender que se a eleição da mesa vai ser por voto direto ou por proporcionalidade. Então, em primeiro lugar, eu deixo aberto a defesa para defender voto direto ou proporcionalidade. Nenhum vereador querendo fazer a fala. Vamos decidir da seguinte maneira. Para os vereadores, como não é sim e não razoavelmente, para os vereadores que querem manter o voto direto, continuem sentados. Para os vereadores que defendem a proporcionalidade, que façam em pé para decidir a eleição dessa casa. A presidência conta? A presidência conta? É assim? Por maioria simples, aprovado menos 5 votos. Portanto, essa presidência volta à seguinte questão. Com certeza, vereador Luan. Só uma justificativa aos vereadores, ao público presente. A solicitação da nossa bancada é justamente para tentar dar um ar mais amplo à mesa diretora que vai ser eleita posteriormente. Então, a gente defende sim o voto direto, mas a gente defende que deve ter uma cadeira da bancada situacionista na formação da mesa diretora, tendo em vista que possivelmente formará uma mesa completa de um bloco oposicionista, o que não dá margem para um diálogo aberto entre a mesa, presidente, secretário, vice-presidente. Então, foi essa a nossa defesa, a sugestão para isso. Então, segue. Certo, Luan. Novamente, então, essa presidência solicita para que os candidatos ao cargo de presidente do Legislativo Itapirense se manifestem. Carlinhos Sartori. Carlinhos Sartori. André Siqueira. André Siqueira. E Leandro Sartori. Mais alguém? Essa presidência, após essa manifestação, essa presidência vai abrir, se, obviamente, os candidatos quiserem, o tempo de 5 minutos para a defesa da sua candidatura. Então, fica aberto aos 3 candidatos, caso queiram fazer essa defesa. Carlinhos, eu peço que você sente aqui que eu vou fazer a minha defesa. Caros colegas vereadores, público aqui presente nessa estimada Casa de Leis, a quem está assistindo essa sessão via as redes sociais, tanto dessa casa quanto da imprensa local, a gente ocupa rapidamente essa tribuna para defender a nossa candidatura. Nós somos o único vereador que não pertence a nenhum dos 2 grupos que está aqui nessa cidade há um bom tempo, há mais de 2 décadas. Aos senhores vereadores aqui presentes, nós defendemos o regimento e, para que todos, independente de qual lado defenda, de suas posições, tenham a garantia de suas condutas e garantia total dentro dessa casa, sem qualquer vínculos para manobras ou qualquer coisa do tipo.
Então, inicialmente para vocês, vereadores, todo o regimento. Para a população itaperense, nós defendemos uma casa que tem que ser mais aberta ao povo. Essa casa, infelizmente, se fechou, obviamente, por motivos de saúde, na questão da Covid, e ela precisa resgatar a presença da população aqui dentro. E se resgata isso abrindo para a manifestação dessa população. Um dos maiores exemplos que nós estamos mexendo nesse regimento, que acabamos de passar por mais um problema aqui, é abrir essa casa para as chamadas audiências públicas. Tão determinantes e importantes foram na última legislatura. Nós temos as melhores leis que nós temos no papel, falta a aplicabilidade, lei em torno do transtorno do espectro autista, trabalhado por 3 audiências públicas dentro dessa casa, que conseguiu montar e fazer uma lei que é exemplo. Falta aplicação e vamos lutar pela aplicação dela, mas no papel ela é perfeita, porque ouviu a população, ouviu as pessoas diretamente ouvidas. Então nós temos que mudar o regimento e, para a população itaperense, trazer vocês novamente para essa casa. E não só trazer, buscar vocês, ir até vocês, ouvir suas demandas e o que nós devemos seguir ou não dentro dela. Então defendo, para quem vota, nossos estimados vereadores aqui nessa casa, para vocês, nós defendemos, se caso sejamos eleitos, totalmente a imparcialidade que nosso mandato tem perante a figura de vocês, independente do grupo político, os seus direitos, sem qualquer tipo de manobra, e, logicamente, se nos colocar como presidente, que vocês busquem o quê? Busquem junto comigo essa renovação do nosso regimento e essa, novamente, trazer a população novamente a essa casa de leis. Muito obrigado. Continua aberto. Essa presidência passa para a votação. Ela é nominal de cada vereador. Então, peço ao secretário Carlinhos, ao secretário ADOC Carlinhos Sartori, que faça a chamada e o voto de cada um. André Siqueira. Voto em mim mesmo. Carlinhos Sartori, voto em mim mesmo. Carlos Donizete Brisa. Carlinhos Sartori. Edson Aparecido Cardoso. Carlinhos Sartori. Elizabeth Donizete Manuel. Voto em você, Carlinhos. Fábio Galvão dos Santos. André Siqueira. Leandro Henrique Sartori. Voto em mim, Leandro. Luan dos Santos Rostirola. André Siqueira. Luiz Hermínio Nicolai. Marisol de Fátima Garcia Raposo. Carlinhos Sartori. Maurício Cassimiro de Lima. Alô, Carlinhos Sartori. Rogério Aparecido Codogno. Carlinhos Sartori. Tiago Fontolan Batista. Carlinhos Sartori. Depois da votação, 1 voto Leandro, 4 votos André Siqueira, 8 votos Carlinhos Sartori. Carlinhos Sartori é o novo presidente dessa Casa de Leis. Seguimos nossa manifestação agora para o cargo de primeiro secretário do Legislativo Itapirense. Deixo aberto nesse momento os candidatos, que os candidatos se manifestem. Alô, 15. Turno do Rogério. Tiago Fontolan é candidato. Leandro Sartori. Alô. Mais alguém? Posso encerrar? Fica aberto, Testando. se caso queira, a manifestação dos candidatos por tempo de 5 minutos. Não. Sem manifestação, pedimos ao presidente secretário Carlinhos Sartori que faça a votação, que chamamos os vereadores para a votação nominal do primeiro secretário. André Luiz Siqueira. Leandro. Carlos Alberto Sartori. Tiago. Carlos Donizete Brisa.
Tiago Fontolan. Edson Aparecido Cardoso. Tiago Fontolan. Elizabeth Donizete Manuel. Leandro. Fábio Galvão dos Santos. Leandro Sartori. Leandro Henrique Sartori. Leandro. Luan dos Santos Rostirola. Tiago Fontolan. Luiz Hermínio Nicolai. Marisol de Fátima Cardoso Raposo. Garcia. Desculpe. Marisol de Fátima Garcia Raposo. Tiago. Maurício Cassimiro de Lima. Fontolan. Rogério Aparecido Codogno. Tiago Fontolan. Tiago Fontolan Batista. Tiago Fontolan. Após a apuração da mesa, Leandro 5, Tiago Fontolan 8 votos. Tiago Fontolan é o primeiro secretário para o biênio 2025-2026. Agora, seguimos novamente com a eleição para o segundo secretário. Pedimos para que os candidatos se manifestem. Carlos Brisa, candidato a segundo secretário. André? Não? Leandro Sartori. Mais alguém? Então, peço ao primeiro secretário, Carlinhos Sartori, que faça a chamada nominal dos vereadores e o voto para segundo secretário. André Luiz Siqueira. Brisa. Carlos Alberto Sartori, Brisa. Carlos Donizete Brisa. Eu voto em mim mesmo, Carlos Brisa. Edson Aparecido Cardoso. Carlos Brisa. Elizabeth Donizete Manuel. Brisa. Fábio Galvão dos Santos. Carlos Brisa. Leandro Henrique Sartori. Leandro. Luan dos Santos Rostirola. Leandro. Luiz Hermínio Nicolai. Marisol de Fátima Garcia Raposo. Brisa. Maurício Cassimiro de Lima. Carlos Brisa. Rogério Aparecido Codogno. Carlos Brisa. Tiago Fontolan Batista. Carlos Brisa. Leandro, 3 votos. Carlos Brisa, 10 votos. A eleição segundo secretário dessa legislatura, desses biênio dessa legislatura, Carlos Brisa. Seguimos. Solicitamos agora que os candidatos se manifestem ao cargo de vice-presidente. Eu, professora Marisol, candidata à vice-presidência. Leandro Sartori. Mais ninguém? Então, peço ao primeiro secretário, Carlinhos Sartori, que faça chamado nominal dos seus vereadores para o seu voto para vice-presidente. André Luiz Siqueira. Leandro. Carlos Alberto Sartori. Professora Marisol. Carlos Donizete Brisa. Professora Marisol. Edson Aparecido Cardoso. Professora Marisol. Elizabeth Donizete Manuel. Leandro. Fábio Galvão dos Santos. Professora Marisol. Leandro Henrique Sartori. Leandro. Luan dos Santos Rostirola. Leandro. Luiz Hermínio Nicolai. Professora Marisol. Eu voto em mim mesma, professora Marisol. Maurício Cassimiro de Lima. Professora Marisol. Rogério Aparecido Codogno. Professora Marisol. Tiago Fontolan Batista. Marisol. Leandro, 5 votos. Marisol, 8 votos. Então, para o cargo de vice-presidente, nesse biênio 2025-2026, professora Marisol.
Então, portanto, presidente desse biênio 2025-26, Carlinhos Sartori. Primeiro secretário, Tiago Fontolan. Segundo secretário, Carlos Brisa. E vice-presidente, professora Marisol. Eu vou fazer um protocolo novo. Peço para que essa nova mesa assuma esse momento e finalize a sessão já colocando os responsáveis pelo período de recesso da Câmara. Então, peço Carlinhos, Tiago e Brisa assumam a mesa a partir desse momento. Essa presidência reabre os trabalhos dessa sessão e passa para a eleição da comissão representativa da Casa para funcionar no período de recesso, como determina o regimento interno. Eu peço ao primeiro secretário, Tiago Fontolan Batista, que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. André Siqueira. Carlinhos Sartori. Presente. Brisa. Presente. Edson Aparecido Cardoso. Bete Manuel. Fábio Galvão. Leandro Sartori. Luan Rostirola. Mino Nicolai. Professora Marisol. Doutor Maurício. Rogério. Tiago Fontolan. Presente. Então eu gostaria, aqui com os nobres vereadores e vereadoras, 4 nomes para serem votados nessa formação dessa comissão representativa, nesse período aqui de recesso da Câmara Municipal. Mobilizo o Carlinhos. Leandro. Questão de ordem, presidente. Me disponibilizo também. Questão de ordem, senhor presidente. Me disponibilizo também. Maurício. Questão de ordem, senhor presidente. Me disponibilizo também. Nesse momento, como teve 4 vereadores que se prontificaram a participar dessa comissão representativa, eu coloco em votação. Se por aclamação, podemos já então, se for por aclamação, permaneça como estão, né? E se for de uma outra forma, que se manifeste, por favor. Então, a comissão está eleita para o recesso do Poder Legislativo, como determina o regimento interno da Câmara. Também faço parte, Carlinhos Sartori, Leandro Sartori, Fábio Galvão, Maurício Cassimiro de Lima e Tiago Fontolan. Então, essa é a comissão, que está aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa falada e escrita, bem como do público que prestigiou os trabalhos dessa sessão extraordinária e declara encerrados os trabalhos da presente sessão. E desejando a todos um feliz ano novo, que tenhamos um ano de bastante trabalho em prol de nossa cidade, em prol do nosso povo, que vamos construir uma nova cidade voltada para as pessoas,
voltada para o povo. Vamos sim unir as forças e fazer o melhor. É isso que a população quer, que nós trabalhamos em prol de nossa cidade, para que as coisas aconteçam de forma melhor como a população deseja. Por isso que estamos aqui, né? Por isso que estamos eleitos e representando a população. E desejando a todos, né, um ano novo, para os seus familiares, para os amigos, para os eleitores, para todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, participaram dessa eleição, e pedindo que Nossa Senhora da Penha, nossa padroeira, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Desejo encerrada a presente sessão e uma boa tarde a todos.